Nós temos mais informações ao vivo nesta manhã com a nossa reportagem. Isso porque em Portugal, cerca de 34 mil pessoas serão notificadas para deixarem voluntariamente o país. Entre os estrangeiros, mais de 5 mil são brasileiros. A repórter Danúbia Braga está com a gente, tem informações ao vivo a respeito desse assunto. Ô, Danúbia, quais são os próximos passos após o recebimento dessa notificação? Bom dia para você e bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você, a Soraya, bom dia a todos. Olha, de acordo então com o ministro da Presidência, Antônio Amaro, é preciso então, são 20 dias para que essas pessoas que forem notificadas deixem o país de forma voluntária. Caso elas não façam isso, aí sim o governo português pode dar início ao processo de expulsão. A maioria desses mais de quase 34 mil pessoas que vão ser notificadas são os indianos. Em torno de 13.400 indianos, seguidos dos brasileiros, que são 5.300 aproximadamente, e depois os bangladeses, com 3.700 imigrantes. Ainda de acordo, então, com Amaro, a Agência para Integração, Migrações e Asilo chega a notificar por dia 2.000 imigrantes. E em pouco mais de um mês, o número de pedidos ali para residência que foram negados ultrapassou as 2.000 notificações. Então, uma rejeição em torno de 18%. Então, essas pessoas que vão ser notificadas vão ter até 20 dias para sair do país de forma voluntária. Caso não façam isso, aí pode dar início a um processo de expulsão. Volto com vocês. Obrigado, Danúbia Braga, atualizando para a gente essas informações e assunto para a gente convocar aqui também os nossos analistas de hoje, Deise Ciocari e José Maria Trindade. Eu vou começar contigo agora, Zé. À medida em que a gente tem esse movimento também nos Estados Unidos, de uma maneira menos formal do que o que está acontecendo em Portugal, por exemplo, tivemos também já a Itália cercando a sua cidadania para que nem todo mundo que pede cidadania consiga mesmo essa cidadania. O mundo está se fechando um pouco mais ou apenas preservando suas necessidades, José Maria, cada país? Pois é, houve um momento, né, que o grau de globalização de produtos chegou a um ponto que pensaram aqui em Brasília na possibilidade de propor uma globalização do ser humano, ou seja, seria só uma formalidade você pertencer a algum país, né? Mas agora o sentido contrário é o que está mandando. É o fechamento de fronteiras. Eu tinha um contato muito bom aqui com o embaixador de Portugal no Brasil, que por acaso se chamava Cabral, e ele me dizendo que se assustava com as pessoas que o procuravam para migrar para Portugal. Ele assustava porque os altos salários já caíam de novo, né? Aposentados novos no Brasil. Aí eu dizia, olha, embaixador, isso não é a realidade do Brasil. Essa história de aposentado em alto salário com carinha nova é coisa de Brasília. Primeiro, por ter acesso ao embaixador para pedir uma ida para o país. Normalmente, o brasileiro não tem esse acesso. Então, essa primeira leva foi de pessoas aposentadas, de boa renda, né, ou que têm a renda no Brasil, ricos, foram para Portugal. Chegaram a um ponto que inflacionaram o mercado imobiliário. As casas ficaram caras em Portugal, porque os brasileiros estavam comprando boas casas. E depois o fluxo aumentou, e aí começou a ameaçar a mão de obra. Foram tantos brasileiros em Portugal que, ironicamente, é claro, só ironicamente, eles diziam que Portugal, na verdade, era a colônia do Brasil. Inverteu o processo. E aí os portugueses chamando os brasileiros de brazuca, e os brazucas começaram a aderir a esse nome também, e assim por diante, e virou uma convivência que, em certos momentos, é uma convivência tensa, né? Porque vários setores migraram. E agora a reação de Portugal, né? Então, quem não está legal em Portugal, e foi fácil conseguir ficar em Portugal definitivamente. Muita gente vai para lá por conta de segurança, europeu, né? Mas agora eu acho que esse movimento de fechar fronteiras tem que chegar também no Brasil e analisar o que está acontecendo no mundo e fazer aqui a contrapartida. Nos anos, né, Deise, a gente viu de fato muitos brasileiros indo para Portugal, né, tentando mudar aí de vida justamente por essas políticas mais flexíveis. E agora esse movimento inverso, né? O que essa nova medida revela sobre as políticas imigratórias?
Soraya, estima-se que 40% da população estrangeira que vive em Portugal é brasileira, né? E essa saída, essa expulsão, ela tem um apelo muito mais simbólico do que até geográfico, né? Se a gente for parar para olhar e analisar, Portugal sempre foi um elo cultural entre a Europa e a América Latina. Então, como o Zé Maria falou, muitos brasileiros iam morar lá justamente por essa ligação, principalmente em relação à língua. E o que a gente vê agora é uma recalibragem da política externa portuguesa. Então, ela passa a adotar medidas retaliativas, né, essa expulsão dos imigrantes, e ela parte para uma lógica doméstica que o Zé Maria pontuou rapidamente aqui na fala dele, que é a questão da pressão urbana, dos aluguéis, da seguridade social, da própria segurança e do mercado de trabalho. Isso acaba impactando, e a gente tem visto essas mudanças, inclusive em outros países da Europa, quando eles apelam um pouco mais para a nacionalidade, tem muito a ver com essa pressão urbana, por causa dos estrangeiros nos países, né? Então, Portugal acaba recalibrando essa lógica doméstica e passa também a adotar um nacionalismo mais forte, que tem acontecido com muita frequência na Europa, né? Então, essa volta de 5 mil brasileiros, ela é muito mais do que aplicar uma lei, né? Ela tem um gesto simbólico muito forte aí. Por outro lado, o Brasil me parece muito hesitante na questão da diplomacia e na questão da reação, né? Deveria, de novo, como o Zé Maria falou, ser mais enérgico, ser mais pontual e reagir, mas até agora, silêncio, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer, mas é uma lógica que tem dominado a Europa, esse retorno ao nacionalismo. Ô Zé Maria, agora tem também o seguinte, né? A gente está num mundo que está em conflito em várias regiões, consequentemente aperta as economias também, tem todo esse enredo. Por outro lado, como é que a gente vai recepcionar aqui no Brasil essas pessoas que foram para fora, muitas vezes em busca de uma vida melhor? Vários já retornaram também dos Estados Unidos, nós acompanhamos, pessoas endividadas, inclusive, porque gastaram dinheiro para ir para lá e acabou batendo e voltando. É possível a gente dar uma boa recepção para essas pessoas aqui? Tem espaço para todos esses que saíram, Zé? O mercado está bom. O mercado está bom aqui no Brasil, mas não mercado de qualidade. Quer dizer, o desemprego está em queda, mas a qualidade do trabalho por aqui não está boa. E também segurança, que é um dos principais pontos que fazem os brasileiros saírem daqui, não está bem, né? Mas existem 3 tipos de imigrantes em Portugal. Existem alguns ricos, brasileiros ricos, que foram para lá em busca de melhor qualidade de vida. Esses são muito bem aceitos lá, tranquilo. E tem um médio, né, que fica ali, que tem condições de ficar sem trabalhar, ou estudando, né, ou vivendo de renda. Agora, o que eles não querem é o trabalhador comum que vai disputar o mercado lá com os portugueses. O que é preciso, Nonato, é o Brasil entender que essa é a nova realidade. Me dizem os deputados e senadores da fronteira do Brasil, ali com Venezuela, que é um desacerto. Pacaraima recebe 1 milhão de venezuelanos. Alguns vão para o interior do Brasil, outros ficam lá. 80% dos partos de Pacaraima na maternidade são de venezuelanos. Eles estão com Bolsa Família, eles estão usando os meios públicos lá, SUS, escolas. Então é preciso calibrar isso no Brasil também. E você vê que essa medida pode, de alguma forma, afetar a relação de Portugal com o Brasil e vice-versa? Com certeza, né, Soraya? Como a gente está falando aqui, é uma relação diplomática que acaba criando conflitos aí, né? A expulsão de 5 mil brasileiros, que representam 40% da população estrangeira de um país, isso não é pouca coisa, né? Mas o que me parece agora é que o Brasil, ele não sabe o que fazer diante disso, né? A diplomacia brasileira está hesitante. E aí, pegando até um gancho no que o Zé Maria estava falando aqui, o Estado brasileiro, ele acaba falhando muitas vezes, porque esses brasileiros que foram para Portugal, muitos deles não foram simplesmente para ter uma vivência internacional, mas por necessidade. E aí eles encontram na volta um Estado que não tem um projeto para acolher, um projeto de reintegração. Então, num cenário em que o Brasil ainda perde protagonismo internacional, eu acho que essa questão diplomática ela fica muito séria e o retorno desses brasileiros também. Ou seja, o Estado brasileiro ele não protege os seus cidadãos nem aqui, nem lá.